Amados, aproveitando essa noção de pé, vamos abrir ali comigo em Atos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Amém? Atos 2, 42. Todos acharam? Achou, diz amém. Amém. Não achou, desespera. Tô brincando, vamos lá. Atos 2, 42. A palavra de Deus diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíram o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Levanta a cabeça, mas vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai amado, Pai santo, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, reconhecendo, ó Pai, que Tu és bom, Pai. Tu és um Deus santo, ó Pai. Tu és um Deus tremendo, meu Deus. Tu és um Deus que tem agido com misericórdia, Pai, como já falamos, Pai, como já foi falado aqui, meu Deus. Por isso, meu Deus, nesta noite, ó Pai, pedimos a Ti, meu Deus, que o Senhor estenda, Pai, mais uma vez a Tua misericórdia, Pai, sobre a nossa vida, ó Pai. O Senhor venha falar conosco, meu Deus, que o Espírito Santo tenha liberdade, ó Pai, de aplicar a Tua palavra à nossa vida, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Os amados podem sentar-se. Amém? Irmãos, todo domingo a gente está falando um pouquinho, um assunto bem a ver com aquilo que nós estamos fazendo durante a semana, no material lá de jejum e oração, escrito pelo pastor Edson Queiroz. Esse pastor tem um livro também chamado Igreja Local e Missões, onde ele fala sobre a responsabilidade da igreja com missões. E todo esse trabalho que ele faz todo ano, que ele começou esse trabalho de jejum e oração, que isso em várias igrejas que participam, não é para a gente convencer Deus a fazer o que a gente quer, não. A intenção é despertar a igreja para a missão que Deus tem, né, aqui nesse mundo. Né? O propósito de Deus. Na primeira vez que a gente fez foi sobre a família, depois nós fizemos sobre a igreja, que é a igreja, e esse último aqui é sobre a missão da igreja, né, que Deus está despertando para que a gente venha entender qual é o nosso propósito aqui nessa vida. Quando a gente lê o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que é o versículo que foi usado nesse material de jejum e oração, você vê que ele fala algo muito interessante, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, né? Em Jerusalém, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus ele estava preocupado que realmente o Evangelho chegasse às pessoas. Não só ali em Jerusalém, não só ali na Judéia, não somente em Samaria, mas até os confins da terra. E essa semana, você vai estar vendo ali sobre o Brasil, o caso, né? Era o Brasil, só que como a gente não está no Brasil, então eu adaptei um pouquinho aqui a ideia para nós estarmos falando um pouquinho sobre isso, tá? Samaria seria o nosso país, nosso caso aqui, Samaria seria o Japão, né? A gente orar para que realmente Deus abençoe essa nação, pessoas aqui se convertam. Aqui no Japão, meu amado, deve ter, se tiver, talvez não tenha nem isso, uns 500, acho que não chega nem 500 mil cristãos protestantes. Não estou falando de todo porque é denominado cristão, tá? Porque se você colocar todo mundo vai um pouquinho mais, mas protestantes. E desse grupo, nem todos ainda são, se é que dá para dizer isso, né? Praticante, né? Porque tá até meio estranho hoje pensar, né? Evangélico, protestante não praticante, é uma coisa meio, acho que não combina, né?
tem muito a ver, mas nem todo mundo assim, é frequente, nem todo mundo é realmente ali compromissado com Deus. A pessoa às vezes é cristão, entre aspas, porque nasceu num lar cristão, porque o pai era crente, a mãe era crente, e ele acha que ele é crente porque ele nasceu filho de crente. E na realidade não é, bem por aí. Mas se a gente for pensar, dá menos de 0,5% da população, né? É muito pouco. Aí eu estava lendo um livrinho também, no Brasil, se fala hoje 22% da população evangélica, né? E aí se fala, nossa, está tendo um avivamento e tudo mais. Eu lembro uma vez que veio um pastor aqui, na Comunidade da Graça, pastor Carlos Alberto, uma igreja conhecida no Brasil, e ele falou algo interessante: avivamento. Será que o pessoal entende o que é avivamento? Se a gente estuda a história dos avivamentos, avivamento não é números apenas de pessoas. Avivamento tem a ver com transformação de vida. Então, quando a gente olha para a história da igreja, e quando realmente aconteceram avivamentos, isso teve um impacto na sociedade, teve um impacto na vida das pessoas, né? Houve uma influência da parte daqueles que são chamados cristãos, né, da igreja, sobre a sociedade, trazendo mudança. Não é que corrigiu tudo, porque infelizmente está no mundo caindo, mas houve um impacto que mudou muitos aspectos dentro da sociedade. Então hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, né? A gente tem ouvido falar que o evangelho tem crescido. Realmente, o número de igrejas tem aumentado em muitos lugares, talvez não no Japão, né? Vou dizer que está aumentando assim, mas no Brasil, em alguns lugares, tem se aumentado muito o número de locais onde se reúne, né? A gente costuma chamar o prédio de igreja, né? Igreja local, mas na realidade isso aqui só é igreja porque nós estamos aqui, amada. A igreja somos nós. A igreja é o povo que está aqui dentro. Na verdade, se nós sairmos daqui, vai ter um prédio. Nada além disso. Mas tem se proliferado e tem, entre aspas, ocorrido não vou falar do avivamento, mas um inchamento da igreja, se é que posso usar essa palavra. Uma vez eu vi um pregador falando, falou o seguinte: a igreja está inchada, tem muita gente, mas tem pouco crente. Não é só ter muita gente. Avivamento começa com mudança de vida. E aí eu estava pensando com relação a isso. Por que entre aspas, vamos pegar a realidade do Brasil. O Brasil tem muita igreja. Eu lembro quando eu vim no Brasil, eu já tinha me convertido no Brasil. Quando eu vim, não tinha tanta igreja na minha cidade. Quando eu voltei 5 anos atrás, quando eu fui levar minha filha para os meus pais conhecerem, cada esquina uma igreja. Cada esquina uma igreja. Mas isso não trouxe muita diferença na cidade. O que está acontecendo? Outro dia meu cunhado falou algo muito interessante. Ele que está lá, ele gosta muito de estudar, tudo. Ele falou o seguinte: olha, nós estamos cheios de pessoas na igreja que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Bíblia, estão anos na igreja, mas são imaturos espiritualmente. Então a igreja não pode crescer só em quantidade, em números, tem que crescer também em maturidade, porque se a igreja cresce em números, mas as pessoas não entendem por que elas são cristãs, nada muda. Ela simplesmente se acostuma e acaba que, mesmo que inconsciente, ela acaba vendo aquilo lá como uma religião, frequentar uma religião, simplesmente ser adepto de um segmento religioso. Por que então que a igreja ela não tem causado um impacto diferente na sociedade? Por exemplo, quando os políticos são ditos evangélicos, no Brasil, vamos pegar a realidade do Brasil, qual a diferença que eles têm feito? Às vezes é até triste você ver o camarada diz que é evangélico está envolvido com corrupção. Qual a diferença então? É até pior, é melhor até que nem diga que é crente, porque ainda fica feio para a igreja, fica feio para nós. Ou às vezes a gente vê também outros que se dizem cristãos, mas ensinam aquilo que a Bíblia não ensina. Não é verdade? E infelizmente, às vezes as pessoas vão viver na vida e não são incentivadas a lerem a palavra, a lerem as escrituras, a saberem no que crer. Então é isso que tem impedido muitas vezes a igreja de cumprir o papel que Deus espera que ela cumpra. Quando eu li a proposta de Atos, e eu não estou dizendo que a igreja primitiva era perfeita. Teve até uma pessoa que falou assim: como é que essa igreja, o pastor deve pregar no retiro, e aí o pessoal olhando assim: nossa, esse pastor boi, né? Olha, a igreja dele deve ser uma igreja muito abençoada, porque realmente é uma pessoa que tinha uma palavra muito boa, usada por Deus. Como é que essa igreja, a minha igreja é igual à igreja primitiva?
Então aquela que está descrita lá em Atos. Mas não vai pensar que a igreja primitiva era perfeita, não. Pega a igreja de Corinto. Igual a igreja primitiva, igual a igreja de Corinto. Lá tem de tudo. Tem gente que é crente, tem gente que não é. Tem gente que briga, tem gente que tem divisão, tem contenda. Porque está cheio de gente e todo mundo ainda não foi glorificado. Então está todo mundo aqui e aí temos um problema. Por quê? Porque a igreja é composta de pessoas imperfeitas. Nós somos imperfeitos. Mas existe um diferencial. Quando eu olho para as cartas, as igrejas, ou a descrição aqui de Atos, havia esse cuidado até quando, a gente está estudando hoje na sexta-feira sobre a história da Bíblia, né? Introdução bíblica, até ser escrito o Novo Testamento, começar a ser escrito, os apóstolos eles estavam ali ensinando. Eles tinham autoridade para estar ensinando. E apóstolo, eu estou falando, não é o tipo de apóstolo que a gente vê hoje não, tá? Isso aí é outra história. Estamos falando daqueles que realmente ali receberam de Jesus Cristo, que andaram com Jesus Cristo, caminharam com Ele, e que tinham ali realmente, foram escolhidos dentro do grupo dos discípulos, né? Aqueles 12, e eles realmente exerciam uma autoridade ali sobre a igreja para estar instruindo, direcionando. Tanto é que nós lemos aqui em Atos capítulo 2 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a doutrina, o ensino dos apóstolos, não era, não, eu acho que é assim. O que você acha, Pedro? Não, eu não concordo. E você, João? Não, acho que não era assim. Ninguém estava ali defendendo aquilo que achava, aquilo que pensava. O ensino deles era baseado realmente nos ensinos de Jesus Cristo. A gente vê nas cartas destrinchando aquilo que Jesus Cristo, quando esteve aqui, foi ensinando. Foi passado ali para os apóstolos. Depois Paulo teve contato com Jesus Cristo, aprendeu também por revelação de Jesus Cristo. É isso que ele está ensinando, doutrinando a igreja, orientando a igreja, para que a igreja saiba o que ela deve fazer. Então, quando a gente vê no Novo Testamento a igreja também com seus problemas, não é diferente de hoje, tem os seus problemas. E o problema não é a igreja ter problema, porque problema vai ter, meu irmão. Se a gente achar que a igreja não vai ter problema, é só não ter gente que não tem problema. Mas se tiver gente, vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ser necessário aprendermos, estudarmos, sabermos o que Deus quer para nós. Por isso que foram escritas cartas, para dar orientação. Muitas vezes, cristãos erram. Não é porque a pessoa não ama Deus, é porque não conhece, porque não sabe, porque nunca foi ensinado. Então eu vou falar algumas coisas que são necessárias na igreja para que ela faça a diferença. E eu não estou falando que cumprindo tudo isso daqui vai ser fácil fazer a diferença, porque a gente está num mundo que não é fácil não. Mas são coisas que vão nos ajudar e vão ser importantes para a nossa vida, para que a igreja cumpra o papel dela, que é aquilo que Jesus falou aos discípulos. Eles deviam ser sal, deviam ser luz nesse mundo. Mas para ser sal e luz tem que fazer diferença, não é? E para fazer diferença, tem que ser diferente. Senão não dá para fazer diferença. Se a gente for igual, não é verdade? Se você pegar e colocar água na água, fica gosto de água, né? Não muda nada. Mas se você pôr sal, muda. Fica salgado, com açúcar, fica doce. Então tem que ser algo que faça diferença. O cristão, ele tem que ser um diferencial no mundo. Agora, ser diferente, eu não estou falando que o cara tem que ser chato. Tem que ser careta. Porque tem cristão que é chato. Às vezes ele é bem intencionado. Eu tenho um familiar, e eu louvo a Deus que ele se converteu, porque antes de se converter, ele viveu uma vida muito longe de Deus. E ele se converteu, mas faltou alguém orientar. Né? Então ele queria converter o mundo. Glória a Deus por isso. Mas tem um jeito de você fazer, tem um jeito de você receber, tem que ser orientado. Você não enfia Jesus com ela abaixo das pessoas. Eu já passei por uma situação, meu irmão, hoje não, hoje eu acho que a idade é diferente, mas na época eu cheguei no Japão ainda novo de Japão, novo como cristão, tive convertido no Brasil e logo vim para o Japão. E aí na fábrica aqueles evangelismos de tabela, sabe? Você está falando para mim, mas está falando para o outro que está do lado. Então, o que você acha assim dessas pessoas que têm esse comportamento, e sabendo que a pessoa do lado tem um comportamento da cristã, e você fica naquela situação, vamos mudar de assunto, né? Porque não é desse jeito que você vai alcançar. Às vezes a intenção é boa, às vezes a pessoa realmente ela quer de algum jeito falar, ela quer que haja mudança na vida daquela pessoa, mas ela quer mudar de fora para dentro, ela quer transformar o indivíduo, tá? E o negócio, você se converteu? Então agora você se converteu, tá? Agora sim, ó, tem uma cartilha aqui, tá? Algumas regrinhas só, quantas páginas? Tem 1.040, 1.400 e poucas páginas de regras para você ser cristão. E não é assim.
Não é verdade? Por que isso acontece? Falta de conhecimento bíblico. Então, quando Jesus ele ali ressuscita, e depois ele fica contemplando os discípulos e dá instruções, aí você vê ali, quando ele, em Mateus, ele fala sobre a grande comissão, e eu gosto de todas, mas de Mateus em especial, porque ele fala algo que eu me identifico com isso, que ele diz o seguinte: para ensinar a guardar todas as coisas. Temos que pregar sim, tem que pregar. Mas ali em Mateus tem algo muito interessante. Todos os evangelhos, quando a gente tem ali a grande comissão, lá em Atos também, nós temos capítulo 1, versículo 8. Mas aqui, em Mateus, ele diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, meu amado, é necessário que as pessoas sejam discipuladas. Ser discipulado vai além de realmente só a gente fazer. A gente tem um material que a gente faz um discipulado básico, mas ser discipulado vai além de simplesmente a pessoa saber coisas sobre a Bíblia. Saber coisas vai além, né? É quando a pessoa começa ali na sua vida ter atitudes que a identificam com Jesus Cristo e demonstra quem ela segue. Porque o discípulo, se a pessoa segue, por que a gente fala cristão? Supõe-se que quem é chamado de cristão é porque é um seguidor de Cristo, dos ensinos de Cristo, que concorda com aquilo que Cristo ensinou e segue, pauta sua vida. Se o cara diz que é budista, uma vez uma pessoa disse para mim que era budista, e eu falei: então tá, ok, né? Deus nos dá liberdade para a gente crer no que a gente quiser, Ele não vai nos impedir, mas por que você é budista? O que ensina o budismo? Não sei. Porque eu queria saber. Eu falei assim: não estou falando que você não possa crer, mas você tem que saber por que você crê. O cristão, eu estou falando isso, mas isso aqui serve principalmente para nós como cristãos, porque nós somos exortados por Pedro a estarmos preparados para respondermos com mansidão, com a razão da esperança que é em nós. Ou seja, tem que saber por que você é crente. E muitos não sabem. O filho perguntou certa vez para um pai: pai, o que é adorar a Deus, cultuar a Deus? Filho, é assim. Nós vamos na igreja, aí alguém abre o culto, faz uma oração, depois tem um pessoal lá que canta, depois a gente ouve a palavra, e aí tem o momento do ofertório e tudo mais, depois enterra, e é isso que é cultuar a Deus. E aí eu pergunto: você acha que foi boa a explicação desse pai para o seu filho? Será que é isso que define o que é cultuar a Deus? Alguns elementos realmente faz parte da nossa vida como cristão, mas vai um pouco mais além do que isso. Não é simplesmente só ir no final de semana. Então, os discípulos, uma coisa que é necessária. Por que a igreja hoje ela foi imatura no sentido bíblico da palavra? O meu cunhado ele costuma dizer que no Brasil estamos com um problema de analfabetismo bíblico. Por quê? Porque quem realmente é discipulado no Brasil, não só no Brasil, ou em qualquer outro lugar, que se importa ensinar para a pessoa a palavra de Deus, importa ensinar a Bíblia. Eu tenho um livro que o título é o seguinte: discípulos são feitos, não nascem prontos. É interessante o título? Discípulos são feitos, eles não nascem prontos. Os apóstolos, eles não foi assim: Jesus chamou e no outro dia: já sou apóstolo, tá? Não, já sou apóstolo, você não é nada. Jesus escolheu, mas eles tiveram um tempão ali andando com Jesus, e de vez em quando eles pisaram no tomate também. Ó, você vê lá, eles não eram perfeitos. Já teve briguinha entre eles para ver quem era o melhor, quem ia ter a posição de mais honra, e foram as pessoas. Talvez você e eu não escolheríamos essas pessoas. Aí eu falo assim: nossa, esse povo é difícil. João, nosso discípulo amado, né? O apóstolo do amor, né? Mas vai conhecer João lá, quando ele estava lá e Jesus não foi muito bem recebido. E o que ele falou? Você quer que a gente pede para Deus mandar fogo, queimar todo o povo ali? Era um discípulo do amor, meu amado. Imagina, né? Como é que era? O que Deus fez na vida dele? Pedro foi uma bênção, mas Pedro é aquele negócio lá, na hora do promover, ele saiu fora. E mesmo assim, Deus
as pessoas, Jesus escolheu as pessoas imperfeitas. E o que eu acho tremendo é que quando Jesus escolhe essas pessoas, Ele não diz que eles estavam prontos. Ele não diz que eles eram perfeitos, sabiam tudo. Vai pensar que eles eram Pedro andou com Jesus, mas mesmo Pedro, ele tinha suas limitações, mas mesmo assim Deus usou a vida de Pedro. Você vê Pedro lá, provavelmente Pedro tinha acesso aos escritos de Paulo, né? Ele até diz assim, Paulo escreve um negócio meio difícil, entendeu? Mas aí Deus vai, Pedro, você não está entendendo tudo, então não, você não pode ter. Não! Eu imagino, mas a Bíblia não diz, isso sou eu, tá? Posso colocar a Bíblia diz. Mas imagina que quando Jesus foi escolher os apóstolos ali, os seus discípulos, quando escolheu Pedro, talvez, Pedro? O que é Pedro? Tipo assim, eu sou mais assim, isso, mas Pedro, poxa, talvez. Pedro é meio cabeça dura. Mas quando Jesus chama ele, o que ele diz? Vinde após mim e eu os farei pescadores de homens. Não é isso que ele falou? Não, vinde após mim, vocês vão acontecer. Não, eu vou fazer uma obra na vida de vocês. Jesus investiu, amados, na vida daquelas pessoas. Teve paciência para explicar, para ensinar. Às vezes, quando Jesus pregava e falava, tinha vezes que, em particular, o mestre, então, você falou aquela palavra lá, mas eu não entendi muito bem aquilo que foi falado. Jesus tinha que explicar, né? Mas vocês também são devagar para entender. Então, aquilo lá significa assim, assim, assim. Jesus teve tempo ali, expendido com aquelas pessoas, para que eles pudessem conhecer. É por isso que depois eles estavam à frente, eles caminharam com Jesus. E até foi reconhecido isso com relação a Pedro, não é verdade? Quando Pedro ele responde ali diante do Sinédrio, eles ficam admirados, como é que um homem, não era analfabeto, tá? Mas alguém que não era assim, não tinha um preparo, vamos dizer assim, acadêmico, né? Como é que ele pode falar dessa maneira? E reconheceram que ele andou com Jesus, né? Ele tinha andado com Jesus, ele podia não ter o canudo, né? O diploma, talvez ele não fez um seminário, né? Não estudou como Paulo ali aos pés de um rabino, né? Mas andou com Jesus, conhecia a essência do Evangelho, conhecia a essência. Isso é importante, amado. Nós não vamos saber tudo, mas pelo menos o necessário nós temos que saber. Para isso tem que ser discipulado. Quando a gente vê a igreja primitiva, eu li a propósito, uma das coisas que eles faziam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia um ensino, havia uma preocupação de conservar o ensino bíblico, para que eles entendessem, para que não fosse distorcido. Porque depois, já na época dos apóstolos, começou a acontecer isso. Então, os protestantes, eles têm crescido em muitos lugares, no Brasil em especial, mas não tem feito muita diferença, porque será que todo mundo ali entende por que é cristão? Por que segue Cristo? Ou será que a pessoa vai na igreja por outros motivos? Ou será que o Evangelho, ele está entendendo? O que ele está entendendo de Evangelho? O que é o Evangelho para muitas pessoas? Talvez o Evangelho para muitas pessoas é a teologia da prosperidade, ou as outras teologias, que de teologia só tem o nome e nada mais, e de Evangelho não tem nada. Não é verdade? E às vezes se alcança pessoas para a religião, mas não para Cristo. Para a religião. Olha, muito triste. Lembra que Jesus falou lá para os fariseus que eles moviam céus e terra para fazer um discípulo, depois fazia a pessoa 2 vezes mais filha do inferno que eles? Pessoa? Por quê? Porque não fazia deles pessoas que seguiam a Deus, convertidos ao Senhor, a Deus, mas convertidos à religião. Jesus não veio fundar uma religião. Não é verdade? Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. É isso que ele disse, essa era a missão dele. Então, nós vamos pensar na situação. A igreja tem crescido em número, mas tem crescido em maturidade, em qualidade de vida. Será que o pessoal tem crido que realmente está acontecendo um avivamento? Se está acontecendo, qual é o impacto, qual é a diferença que está fazendo na vida da própria pessoa e das outras pessoas? É por isso que a gente não pode fazer tudo, mas a gente pode fazer alguma coisa. Aquilo que a gente puder fazer, a gente deve fazer. Tá? E eu estou feliz porque realmente Deus tem dado a oportunidade de a gente poder estar estudando a Bíblia. E pessoas poderem estar crescendo. Meu desejo é que cresçam.
Se pudesse, eu até tinha uma ideia, estava falando com o irmão, da gente conectar o computador e na igreja do pastor José, eles colocaram no telão lá, porque eu mandei os arquivos de material que a gente está usando aqui para ele poder desenvolver. Se não deve desenvolver lá por causa do horário, talvez no mesmo dia a gente fazer, e eles assistem online. É uma maneira, a gente não pode fazer tudo, mas tudo que a gente puder fazer para ajudar as pessoas a terem acesso às Escrituras, serem ensinadas, aprenderem, é importante, meu amado. Eu falo porque no começo da minha vida cristã, teve coisas que eu aprendi e que depois eu tive que desaprender para aprender direito. Porque quando você começa a ler a Bíblia, às vezes a pessoa te ensina até com o coração, com sinceridade, com verdade, mas às vezes não tem fundamento bíblico. É aquilo que a gente chama de jargão, a pessoa repete porque ouviu e achou bonito. Mas tem que ver se é bíblico. Se é bíblico. Olha, quando eu falo para a gente não ser um cristão chato, eu já até falei sobre isso daqui, eu vou usar de novo. Eu acho que nem todo mundo ouviu. Quando me converti, eu recebia na igreja um algodão com óleo. Tudo bem. Aí na sinceridade do meu coração, chegava em casa só eu indo na igreja. Quase que faltava pegar o meu pai e o pessoal lá, achando que se eu passasse o óleo na cabeça deles, eles iam se converter. Para falar a verdade, o pessoal ficava com raiva, não é possível. Até eu contei isso para o pastor José. Eu falei, nossa, não acredito que fazia isso. Porque não é isso, você não força as pessoas. Só não estava obrigado, eu vou passar, mas ele ficou amarrado na mão. Aí o pastor José brigou, imagina você, dando a hora de chegar no culto, seus familiares, ai meu Deus, lá vem melado. Lá vem cara chato. Vai querer passar aquele negócio de novo na mala. E aí, em vez da gente atrair, a gente afasta. Não é verdade? A gente afasta. Porque não é isso que vai fazer a pessoa se converter. É um símbolo, olha um símbolo, mas não é isso. Ele vive o evangelho com sabedoria. Infelizmente, é isso que eu falo, mas que é necessário ser discipulado. Ninguém me ensinou, olha, não é assim. Tá? Ou aquele evangelho do terror, né? Você descobre, se converte, descobre que se você não tiver Jesus, você não vai para o céu. Aí você chega desesperado e ninguém orienta, olha, vai com calma, né? Mano do céu, a senhora se você está justo, vai para o inferno. Pô, a pessoa já fica com raiva de você. Você está dizendo que eu vou para o inferno? Falta de ser discipulado, de ser ensinado. Não é verdade? Ou a pessoa vai na casa do outro lá e tudo que ele acha que não é de Deus, ele sai quebrando, não é seu. Você não pode fazer isso. Tem que respeitar. A pessoa, se ela crê naquilo, a gente sabe que não é de Deus. Mas é quem é que vai convencer? Se ela se converte, ela mesma vai entender e ela mesma vai tirar. Não adianta sair dali e não sair do coração. Não é verdade? Precisa ser ensinado, precisa ser discipulado, senão a gente faz besteira. Agora, para aprender, a gente tem que estar disposto a deixar Deus nos ensinar. Não é verdade? E ter humildade. Né? Uma coisa que eu achei muito legal, o pastor Osmar uma vez, o irmão falou, não concordo. Ele falou, mas por quê, irmão? Eu estou errado biblicamente? Porque se eu tiver, eu falei, pastor, mas eu não estou isento de errar. Se eu tivesse, se você me mostrar onde eu estou errado biblicamente, ok. E me mostrar realmente na Bíblia que eu estou errado, então a gente chega na igreja, ó, gente, entendendo errado, então vamos consertar. Mas é a Bíblia, mano. Tá? Ninguém está isento de errar. Agora a gente tem que estar sempre disposto a aprender. Sempre disposto a aprender. Porque senão, amado, nós não crescemos. Então o que acontece? A gente olha para a igreja, e por que às vezes a igreja não faz o papel que ela deveria fazer? Eu creio que no Brasil tem alguns lugares assim, que Deus está movendo, tem um avivamento, mas de modo geral, como muita gente pensa, não, eu creio que tem muita gente que vai na igreja, mas avivamento, quando eu estudo a história dos avivamentos, isso causa um impacto na sociedade. Um escritor secular, uma revista, falou assim, olha, o Brasil vai ter, entre em breve, talvez 40% da população evangélica, mas isso não vai mudar muito o perfil do país, porque o evangélico aprendeu a se adaptar à sociedade. Opa, isso é muito complicado. Se ele aprendeu a se adaptar, então ele não entendeu o que é evangelho. Ele não entendeu. Porque lógico que tem que respeitar a sociedade, mas eu não posso concordar com aquilo que vai contra o que Deus nos ensina. Se eu aprendo a adaptar e eu concordar, né? Que nem vaquinha de presépio, né? Eu só balançando a cabecinha, né? O pessoal fala.
eu vou ter problema. Que diferença eu vou fazer? Eu vou achar que tudo é normal. E aí eu não tenho problema. Então, é necessário que haja discipulado. A maior parte das pessoas, amado, não é discipulado. Eu falo por quê? Eu não fui discipulado logo que eu me converti. Daí depois, de graças a Deus, que eu vim parar na igreja que o pastor pegou a gente cru e pegou lá, né? Aquele negócio lá, barro bruto, né? Tem que tirar as pedras, você tem que limpar, peneirar, bater, né? Amassar. Mas graças a Deus, e se passa o tempo? Quanto mais passa o tempo, menos ensináveis nós ficamos. Paulo diz o seguinte aqui, ó. Vamos abrir comigo aqui em Atos, capítulo 20, versículo 27. Eu acho muito interessante, se você quiser grifar esse versículo na sua Bíblia, grifa. Porque Paulo diz isso aqui, o seguinte, quando ele ali está se despedindo dos presbíteros na igreja de Éfeso, ele faz lá o seu discurso de despedida, ele já fala, eu não vou mais ver vocês, então ele já fala o que tem que falar, e ele diz o seguinte, depois de ele ter falado como foi o procedimento dele, portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, ou algumas versões, todo o conselho de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando eu estive aqui na igreja, eu procurei ensinar tudo aquilo que é importante das Escrituras, da vontade de Deus, do desígnio de Deus. Tem que ser ensinado, amados. Tem que ser ensinada a Bíblia, as pessoas precisam conhecer a palavra. E Paulo está falando assim, olha, tudo que eu podia ensinar, eu ensinei. Tudo que eu podia fazer, eu também, se você, eu até lembro que minha mãe não é cristã, mas minha mãe era, né, aquelas nordestinas meio bravas, eu sou uma moleque. Eu te ensinei, né, pelo menos a educação, eu te ensinei o certo, se tu fizer o errado, é problema teu, você não vai deixar ser meu filho, mas nunca vou lhe apoiar no erro. Se fizer errado, faz o que quer, porque o certo você sabe fazer. Ixi, eu meio ficar quieto, né? Então é por isso que pode falar, vocês sabem o certo, eu ensinei o certo, se fizer errado, eu estou limpo, porque vocês sabem como que deve agir. Vocês sabem o que Deus espera de vocês. Vocês sabem? Porque eu ensinei. Paulo tinha essa consciência. Eu ensinei. Então, amado, é importante para que haja crescimento, maturidade, é importante que seja feito um trabalho sério de discipulado, de acompanhamento. E isso não é feito no Brasil. No dia das pessoas falam que não é, porque um irmão da nossa igreja aqui, quem lembra da Érica e do Cleito? O Cleito não deu nem tempo de terminar o discipulado. Eles começaram a fazer o discipulado, batizaram, aí foi para o Brasil, aí disse que veio do Japão, né? Você já é missionário, né? Você né? Aí foi numa igreja, a pessoa nem sabe, nem conhece, já no primeiro dia que foi, descobriu que veio do Brasil, do Japão, vou chamar o irmão para trazer uma. Nem conhece, a pessoa já trouxe lá para trazer uma palavra, ele não conhecia graça, mas foi. O que ele falou? Ele falou discipulado. A gente tinha feito discipulado básico. Falando sobre salvação, arrependimento, justificação, coisas simples. E foi isso que ele falou, que era o que ele sabia até então. Aí chegou o irmão, nossa, onde você estudou isso? E ele ficou assustado. Ele era novo na fé, por quê? Porque eram coisas básicas da vida cristã. Tem que saber. Então, por que Jesus morreu? Eu não sei. Só estava bravo com ele. Isso. Eu estava não, tem que saber. Eu não estou falando que a pessoa vai saber, mas você precisa fazer uma caminhada. 10, 20 anos, ela tem que saber. Aquilo que é dito nas Escrituras. Um dos autores de uma das cartas fala o seguinte, olha, pelo tempo que vocês têm de cristãos, vocês já deviam estar ensinando outros, e eu tenho que voltar aqui a ensinar vocês tudo de novo, bem amado. Tem que ensinar. O Paulo fala isso para os Gálatas. Olha, eu sofro de novo dores parto, até que Cristo seja formado em vós. Tipo assim, não é possível, eu ensinei, e vocês estão fazendo tudo errado. Vocês não estão fazendo do jeito que foi falado no Evangelho. Tem que ensinar tudo de novo. Então, amado, é importante ser feito um trabalho de discipulado. Vocês acham que não, mas eu já tive
E tem irmãos que já sabem de pessoas que estiveram na situação, a pessoa com 3 meses de convertido é colocado na frente do trabalho. Que coisa de doido! Até a gente falou isso no estudo, na sexta, que a Bíblia fala ali nas cartas pastorais, quando Paulo ele orienta, ele fala, não seja um novo convertido, uma pessoa que não tenha firmeza, não conhece, como que vai pôr? Você vai matar a pessoa, vai fazer um estrago na vida da pessoa. Então, falta de conhecimento bíblico. Para a igreja amadurecer, ela precisa estudar a Bíblia. Mas se criou uma cultura de que estudar no espiritual. Quem disse isso? Ou, tem gente que interpreta, estava conversando ontem com o irmão, a letra mata, né? Será que a pessoa entendeu o que é a letra mata ali naquele contexto? Você está falando que é estudar que mata? Não é isso não. Quando a gente lê ali no contexto, nós vemos que é feita uma alusão à lei, no Antigo Testamento. A lei não pode salvar, a lei só pode condenar. A lei só vai dizer se você está certo ou errado. Se você está errado, a lei só vai dizer, você é culpado, filho, acabou. Agora quem pode salvar é Cristo. Agora o conhecimento é importante sim, porque pela lei, ou pela letra, vem o conhecimento que eu sou pecador. Se existe a lei, e eu vejo que eu não cumpro a lei, a única coisa que eu fazer vai ser que eu sou pecador. A lei não pode me salvar, então eu tenho que conhecer que eu preciso de Cristo. Para salvação. Senão eu continuo perdido. Não está falando que não é para estudar. Não está falando que não é para ter conhecimento. Pelo contrário, a Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia fala, medita na palavra dia e noite. Vai ter vários textos falando sobre isso. Paulo diz para Timóteo isso, exortando ele a estudar, a se firmar ali, a ensinar aquilo que ele ouviu e aprendeu, e ele que conhecia as Escrituras desde criança. Então a Bíblia fala para nós conhecermos. A Bíblia diz que nós erramos quando não conhecemos as Escrituras. Então a igreja, ela precisa conhecer, porque se ela começa a conhecer as Escrituras, ela vai saber, opa, peraí, é isso aqui que Deus quer de mim, isso aqui que Deus espera enquanto estiver aqui. E senão Deus tem uma vontade para a minha vida. Como é que a gente vai saber a vontade de Deus? Como é que a gente vai saber o que Deus quer? Precisa conhecer as Escrituras. Agora, é necessário também, no livro estava falando sobre feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz. Por que feliz? Agora, o que é Deus ser o Senhor? Tem já, não, Deus ser meu Senhor é eu orar, tudo aquilo que eu desejar. Deus é que nem um gênio da lâmpada, né? E eu oro, e Deus vai realizar todos os meus desejos. Essa afirmação, ela tem que ser bem compreendida, senão nós vamos ter problema. Eu vou ler um texto para os irmãos aqui, Salmo 33, 12, que diz assim, ó: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para sua herança. Essa felicidade, amado, de ter Deus como Senhor, ou ser abençoado, não é termos tudo, ou Deus fazer tudo aquilo que nós queremos. Até eu falei sobre isso antes, a felicidade está em Deus. O fato de Deus ser o Senhor na nossa vida, é isso que vai ser a razão da nossa paz, da nossa felicidade. E não aquilo que nós podemos receber de Deus. Podemos receber muitas coisas de Deus, mas se nós não tivermos Deus como nosso bem maior, nada valerá. O Dr. Shedd, uma vez ele falou, ele está já com quase 90 anos, já 80 e não vai pedrar, né? E eu lembro que uma vez estava no estudo e ele falou algo que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha, se Jesus Cristo fosse tudo para nós, o mundo nada valeria. Uma frase simples, mas eu não esqueci quando eu vi essa frase. Jesus Cristo for tudo para nós, olha, você não vai conseguir ver nada mais, não que nós estamos nesse mundo, mas você não vai conseguir ver que outras coisas não se comparam ao valor de Jesus Cristo. Paulo fala sobre isso. Eu considerei tudo como perda depois que eu conheci a Cristo. Tipo assim, não tem nada que se compara com Jesus Cristo. Por isso que feliz é aquela pessoa que tem Deus como seu Senhor. Feliz é aquela nação cujo Deus é o Senhor, cuja esperança está em Deus, cuja alegria está em Deus, tudo está em Deus, não está nas coisas, nas pessoas, mas em Deus. Então tem que ser bem entendida. Às vezes a pessoa pensa, vem para Deus e Deus vai te abençoar. E o que é a bênção? A bênção é um carro, estou falando que não é bom ter. Estou falando que não precisa, a gente precisa comprar, precisa
Mas às vezes a pessoa acha que a bênção é isso aí. Tinha até um cânticozinho que eu às vezes tinha muita dificuldade com ele. Não estou falando que Deus não abençoa, mas tem gente que só lembra de Deus como aquele que dá. E aí a pessoa canta: eu vim buscar uma bênção, Deus tem bênção para dar, Deus tem bênção. Parece que a pessoa só vai para isso. Parece que Deus se resume em alguém que vai nos dar as coisas. Isso não é Evangelho. O Evangelho ele fala mais de dar do que de receber. Começa com Deus dando o seu Filho. Não é verdade? Começa com aquelas pessoas que começaram a seguir Jesus Cristo, dando a sua vida para que outros conheçam a Deus. É mais nós fazermos do que receber. Quando a gente leu aqui na igreja, ali no livro de Atos, é dito que os irmãos eles chegavam ao ponto de terem tudo em comum. Se alguém tinha necessidade, deixa eu estar com dificuldade. Peraí, deixa eu vender para o meu iPhone. Não vou vender não tem mais. Eles faziam isso. Tá? Eles faziam isso. Eles não eram apegados às coisas, mas a Deus. Deus era o seu bem maior. Não havia necessidade, por quê? Porque não era aquela ideia, cada um para si, Deus para todo, e eu vim buscar minha bênção, você ora e Deus te dê. A minha, não. Havia um senso de comunidade, de irmandade, de comunhão, amada, mais do que simplesmente amizade. Onde que eles se viam como família mesmo. E havia aquela preocupação. Aquele negócio, por exemplo, eu tenho meu filho, vocês têm os seus filhos, ou parente, esposa, marido. Aquele negócio, se o filho está doente, se você precisar vender o carro, a casa você vende, não vende? Porque é teu filho, é tua filha. Mas se é o filho do outro, a gente não faz, por exemplo, né? Por quê? Porque a gente não considera que é o mesmo sangue. Mas quando é o sangue, você não... Qual pai teria dificuldade de vender um carro se precisasse disso para tratar de um filho aqui? Acho que nenhum, né? Não é verdade? A gente não consideraria nada mais importante do que a nossa família, ou o nosso filho, a nossa esposa. Não mediria esforços para isso. Agora eu acho que interessante que na igreja primitiva esse sentimento não ficava restrito à família, porque isso fazia parte do grupo. Né? E isso causava um impacto na sociedade. Por quê? Porque isso era totalmente diferente de tudo que alguém tinha visto até então. Porque a história da humanidade sempre foi meio que, perdão a palavra, cada um por si, né? Quem pode manda, quem tem juízo obedece, e é por aí que sempre caminhou dessa maneira. O mais forte explorando o mais fraco, é só você estudar a história. E a igreja ela vem para ser um diferencial. Ela agir de maneira diferente. Então nós temos que entender o que significa então essa felicidade. A razão de nós termos sido reconciliados com Deus, de nós termos sido escolhidos por Deus. Deus nos escolheu. Ali em 1 Timóteo, capítulo 2, é muito interessante, porque fala que Deus nos escolheu. Olha só, Paulo diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica, 1 Timóteo, estou lendo 2. Achei que alguém ia corrigir. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Feliz a nação que tem o Deus como Senhor, aquele povo que Deus escolheu, e é desejo de Deus. Não significa que todos serão, mas é desejo de Deus que todos venham conhecer a salvação. Isso é desejo de Deus. Todos irão conhecer? Infelizmente não. Mas é desejo de Deus que a gente proceda de tal maneira. E para a gente fazer a diferença, eu acho interessante esse texto. Paulo diz: olha, ore, intercedam por todos os homens, intercedam pelas autoridades também, aqueles que estão investidos. Até pela tua fala você tem que orar, meu amado. Tem gente que safado, chefe, tomara que você acha que você é o primeiro que perde o pegou. Ao contrário, você tem que orar para Deus abençoar esta nação, esse país, as pessoas, para Deus te dar graça para que você possa viver, testemunhar uma vida tranquila, piedosa, onde você, desta maneira, vai poder ser um luzeiro, fazer diferença, para que Deus possa alcançar outras pessoas, que é desejo de Deus que todos se salvem. Mas você sabe que tem gente que não vai ser salvo, e de repente eu posso ser alguém que estou contribuindo para isso, porque não estou vivendo,
o Evangelho como ele deve ser vivido. A gente deve, meu amado, agradecer pela nossa salvação, orar para que Deus nos dê estratégias para nós transmitirmos isso a outros. Se você perguntasse qual é o teu projeto como cristão, ou melhor, o que você acha que é o projeto de Deus para a sua vida? Eu li muito grupos falando de projetos para esse ano de Deus, mas às vezes o projeto de muitos cristãos é um projeto para si mesmo, para aquilo que ele quer para a sua vida, não para aquilo que ele quer em relação ao reino de Deus. Então, o meu projeto é construir isso, fazer aquilo outro. O meu projeto é me dar bem. Não estou falando que a pessoa não possa ter projetos pessoais, nada disso, mas eu creio que tudo aquilo que a gente queira para a nossa vida, a gente tem que sempre pensar o que isso contribui para o reino de Deus. O que isso contribui para que outras pessoas também sejam abençoadas. Porque para mim, bênção que é só para mim, não é bênção. Algo que Deus me dá, que Deus acrescenta na minha vida, o que eu venho almejar, eu tenho que sempre almejar com o intuito de que isso seja um instrumento para que outras vidas possam ser abençoadas, outras vidas possam ser alcançadas. Então nós temos que orar. Deus nos ajuda a conhecermos mais a Tua Palavra. Deus nos dá estratégias para que a gente possa transmitir o Teu Evangelho com a nossa vida, falarmos. Tem que ter sabedoria, tem que pedir a Deus isso. Paulo mesmo, ele orava, mesmo ele sendo quem foi, ele pedia para a igreja orar, ora para Deus me dar a palavra certa. Peço a Deus que no abrir da minha boca e seja dada a palavra correta, porque a gente tem que pedir sim. Se a gente não souber o que fazer e como fazer, não vamos fazer nada. É necessário, irmão, conduzir a igreja. Olha, é importante ser discipulado, é importante a igreja entender o que significa Deus ser Senhor. Quem é Senhor? Somos nós ou é Deus? Porque às vezes dá a impressão que Deus é alguém que tem vários senhores. Todo mundo manda Deus fazer alguma coisa, né? E ao contrário, quem que é Senhor? Já vi gente colocar Deus no cantinho da parede, quantas vezes, tá? E usar a Bíblia fora de contexto para dizer que Deus está escrito, isso aqui não dá. Como Deus tem que dar? Eu estou mandando em Deus? Mas o que é o Senhor ali? É Deus ou somos nós? Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Deus nos abençoa, amado. Não é porque a gente cobra Ele, ou porque a gente mostra na palavra que Ele disse que Ele vai ter que fazer. Deus nos abençoa porque nos ama. Deus cuida de nós, provê todo o necessário, porque nos ama, não é porque nós merecemos. Porque, na realidade, Deus não tinha obrigação de fazer nada por nós. Nem nos salvar. Mas nos salva porque nos ama. Por que Deus escolheu Israel? Porque amou Israel. Por que Deus nos escolheu? Não é porque, as pessoas mais costumavam dizer assim, não é por causa dos meus belos olhos azuis que não tenho, não é por nada disso. Não é por nada que nós tenhamos. Pura misericórdia de Deus. Então é importante a igreja entender o que é o Senhor. Se Deus é o Senhor, feliz a nação por Deus é o Senhor, se Ele é o Senhor, então como Senhor, é Ele que vai determinar o que Ele quer, não eu que vou determinar o que eu quero. E a gente tem que saber o que Deus quer de nós, o que Deus quer da nossa vida, como é que Deus quer que a gente venha proceder. Senão a gente cai naquilo lá que Jesus fala em Lucas: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, vocês não fazem o que eu mando? Vocês não fazem o que eu obedeço a minha palavra? Para obedecer a palavra, aí vamos para trás ainda, né? Tem que ser discipulado, tem que conhecer as Escrituras. Se a pessoa não sabe o que Deus quer, como é que ela vai fazer o que Deus quer? Não tem como. É necessário para a igreja ser conduzida ao verdadeiro arrependimento. Quando eu falo igreja, de modo geral, tá? Nós e como todos aqueles que conhecem a Deus. O povo de Deus peca também. O povo de Deus pode sair do propósito de Deus. Isso não aconteceu com Israel. Israel não se desviou muitas vezes do propósito de Deus, e às vezes Deus enviava alguém ali para dar puxão de orelha, enviava um profeta para chamar o povo de volta ao arrependimento. E a gente vê um texto lá de Salomão, quando ele fala lá em Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e sararei. Então está falando o seguinte, né, quando faz uma oração ali de dedicação, né, que é possível, isso aconteceu na história, o povo se afastar de Deus, o povo ir para longe de Deus, o povo sair
fora do propósito de Deus, povo de Deus. E hoje eu digo povo de Deus, igreja, né? Nossa, é possível sim. E só se estudar a história da igreja, você vai ver que a igreja, em alguns momentos da história, ela se afastou do propósito de Deus. Por isso que houve a reforma. E hoje, meu amado, não é diferente. Se a gente vê, tem grupos sérios, mas tem segmentos da igreja que infelizmente estão se afastando do propósito de Deus, daquilo que Deus espera da igreja. E quando isso acontece, o que é necessário? Que esse povo que se chama pelo nome de Deus se arrependa, clame a Deus. E se há arrependimento, isso que eu acho tremendo: Deus perdoa, Deus restaura, Deus cura, mas para isso é necessário deixar os maus caminhos. Olha só como é que a coisa é séria. Uma conhecida nossa que esposa de um pastor amigo meu, ela disse que quando estava no Brasil, foi fazer um concurso público com a irmã, também era da igreja, e a irmã sentou atrás. E aquelas pessoas que são muito crentes, muito espiritual, cai fogo do lado. Passa assim, não passa assim, meu dia. Tudo bem? Como que tem? Como que tem? Lógico que tem a ver. Se eu sou cristão, eu acho que é só na igreja, que não, o concurso é um concurso, tem nada a ver. Amado, não existe uma diferença na vida do crente, a minha vida secular e a minha vida sacra. Não existe. Lá você é crente, no emprego, na casa. E aí aquele negócio, né? Ela ficou assim, né? Quase que ela não imaginava que a irmã, tão espiritual, ia estar pedindo cola no concurso. E se eu sou um descrente, a pessoa vem me evangelizar? Eu tive problema já com isso quando frequentavam, antes de me converter. Eu era bem religioso, vamos dizer assim, né? Então frequentei grupo de jovens e tudo mais, quando ainda não era evangélico. E eu era meio chato, chato no bom sentido. O nosso líder do grupo de jovens da igreja que eu frequentava antes de me converter, ele falava lá, ensinava, e tarará, e quando a gente estava na escola, a gente estava na escola, na mesma classe, eu vi ele fazendo uns negócios assim, eu fiquei meio cabreiro. Aí eu disse assim, puta, mas você falou que não pode estudar, e não estava fazendo do jeito que você falou lá, né? E aí na outra reunião eu não fui mais também, porque pra mim acabou, né? Aí na reunião, então tem gente que confunde as coisas, uma coisa é aqui dentro e outra coisa é fora. Não pode misturar as coisas. Eu já entendi, poxa, é comigo, né? Então melhor ficar quieto. Então pra mim não serve. Ué, qual é a diferença? Então quer dizer, dentro da igreja eu posso ser uma coisa, lá fora eu posso ser outra, então não precisa. Vou seguir isso pra quê? Então, quando a gente olha para a igreja, meu amado, eu como descrente na época, se eu visse uma pessoa da igreja falando isso, e a pessoa podia pregar e falar muito que fosse, para mim, ó, não tinha nenhum valor. Porque eu falo assim, a pessoa fala uma coisa, mas isso não é verdade na vida dela. E eu não estou dizendo que o crente é perfeito. Por isso é importante a igreja, ela caminhar em arrependimento. É importante nós como cristãos analisarmos a nossa vida, refletirmos como nós caminhamos, porque nós somos sujeitos a errar. E quando nós percebemos que alguma coisa na nossa vida não está de acordo, mas se a gente quer ser luz, a gente quer dizer, Deus me ajuda. Vou falar que nem Davi, som do meu coração, vai pensar que Davi foi um segundo o coração de Deus, mas ele pecou, e até ficou meio que diferente com o pecado, com o tempo. Isso acontece também na vida do cristão. Mas graças a Deus levantou um Natan lá, foi lá e falou com ele, né? É lógico, foi esperto, primeiro ele conta uma história, né? Para Davi. E aí depois Davi, né, ele dá um julgamento, né? Não, esse cara tem que morrer, então esse cara é você, né? E aí ele cai em si e se arrepende. E eu acho bonito, depois Davi recebeu nos salmos dele, coisa que ele escreve bonito, né? Que ele fala, Deus, som do meu coração, vê se segue em algum caminho mal, né? Então eu creio, mas que é importante para o cristão ele fazer uma reflexão. Senhor, por que eu estou pecando? Né? O que eu preciso mudar? Porque a gente precisa mudar, meu irmão. Não vai achar que a nossa obra, a obra de Deus na nossa vida já se completou, não. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel até para terminar. Mas ele começou, não acabou ainda. Você ainda está aqui, então não acabou, né? Você ainda está aqui. Tínhamos andar, lógico, não vamos fazer isso, mas uma placa escrita assim, em construção. Ó. Deus está trabalhando ainda.
Eu ainda não sou tudo que Deus quer. Paulo diz isso também. Eu ainda não sou. Mas eu estou prosseguindo para isso. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Cada dia. Para isso é importante. Se a igreja, por exemplo, a igreja brasileira, meu amado, como exemplo, ou qualquer outra igreja, ou a igreja americana, que também influencia a igreja brasileira, a América Latina e o cristianismo por aí afora, quantas coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Você não acha que a igreja, de modo geral, eu não falo igreja, porque está sendo ensinado nas igrejas, algumas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, vocês não acham que isso é motivo de arrependimento? Porque se eu ensino algo que não está na Bíblia, meu amado, eu vou conduzir a pessoa para longe de Deus, e não para perto de Deus. Não é verdade? Teve um certo pastor que ele fez uma análise da sua igreja, do trabalho, e ele descobriu o seguinte, que ele tinha feito muitos membros de igreja, mas poucos cristãos. Fez um trabalho lá para atrair pessoas, a igreja cresceu, mas depois quando fez uma avaliação para ver qual era o nível de conhecimento da palavra de Deus, de entendimento do povo com relação ao que é ser cristão, ele levou um susto, porque muita gente que não sabia direito o que era ser cristão. Ele falou, poxa, a gente foi bem sucedido. Nossa igreja cresceu, alcançamos milhares de pessoas, todas nominais. Ninguém entendeu o que é ser cristão de verdade. E não é esse o propósito de Deus. Deus ele quer que realmente a igreja ela caminhe em arrependimento. Pedimos a Deus que nos ajude. Eu acho bonita a oração de Daniel quando ele ora, pedindo perdão pelo povo. Daniel não era um homem de Deus? Era um homem de Deus, não era? Temente a Deus. Ele até se propôs a se guardar ali, no começo do livro de Daniel, de não comer aquelas comidas que eram dedicadas a ídolos e tudo mais. E quando ele ora, ele fala, nós pecamos. Ele não diz assim, ó, o povo pecou, tá aqui, o povo é todo pecador. Não, nós pecamos. E ele se inclui junto com o povo. Estamos errados, precisamos nos arrepender. Uma oração de pedido de perdão. Deus nos perdoa. Porque estamos falando na igreja, amado, é um corpo. Nós fazemos parte desse corpo. E nós temos que realmente, muitas vezes, orar, Deus perdoa, nos perdoa como igreja, né? Se temos falhado, ou se a igreja, de modo geral, não é uma igreja específica, às vezes a nossa igreja não pode estar fazendo algo esquisito, mas de repente outra tarde, pode achar, mas eles são eles, nós somos. Mas se faz ainda parte da igreja, temos que orar, Deus perdoa, ajuda. Teve um dia aqui na quarta, que a gente estava orando, e eu pedi um pedido específico de oração. Quem estava aqui, acho que lembra. Eu falei assim, olha, eu creio que tem pessoas que pregam o Evangelho com distorção, às vezes na ignorância, com uma boa intenção, com sinceridade de coração, mas por não conhecer a palavra, às vezes fala alguma coisa que está fora. E quando é assim, minha oração é Deus, dá graça, ilumina, capacita a pessoa a entender, conhecer a verdade, porque se ela é sincera e quer pregar a verdade, se ela conhecer a verdade, ela vai pregar a verdade. Como eu sei também que tem gente que é lobo e pede de ouvir. E aí, a minha oração não é Deus, manda para o inferno, não. Tem gente que só fala, não, Deus traz arrependimento. Se a pessoa reconhece, se ela está pregando o Evangelho e ela sabe que o que ela está pregando não é bíblico, não está de acordo com as Escrituras, e ela continua pregando, primeira coisa, traz arrependimento essa pessoa, ela possa realmente se converter e pregar a verdade. Se ela não vai se arrepender, então o Senhor não permita que pessoas sejam enganadas. Então abre os olhos para que as pessoas elas consigam perceber o verdadeiro Evangelho, não o falso Evangelho. Mas não orando pelo mal da pessoa de maneira nenhuma. Orar a Deus, ou que haja arrependimento, ou se a pessoa não quer se arrepender, não vai se arrepender, então não permita, meu Deus, que pessoas sejam levadas para um Evangelho que não é Evangelho. Tem que ser essa nossa oração, para que Deus ajude a igreja a fazer a diferença. É necessário um avivamento genuíno? É necessário. Não animamento. Não animamento. Avivamento. Isso começa com transformação de vida. Quando você vê pessoas que foram usadas por Deus em avivamentos, não foi? Vai pensar que foi só a pessoa, mas às vezes aquela pessoa que se destacou, mas você vai ver que havia um desejo intenso no coração daquelas pessoas por vidas, para que Deus salvasse pessoas, para que Deus usasse a vida deles, para que outros conhecessem a Deus,
para que houvesse transformação na sociedade, na vida de outras pessoas. Então o avivamento ele começa, não é aquilo que se mostra por aí. O avivamento que não gera amor por vidas não é avivamento. O avivamento que nos leva a sentirmos, né, a dor do outro, daquele que está longe de Deus, não é avivamento. Porque não vai nos levar a nos entregarmos. Começa quando a nossa vida é vivida para Deus. Começa quando nós começamos a morrer para nós mesmos. Por isso que Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, na carne eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim. Então começa quando eu morro para o meu próprio eu, para o meu próprio egoísmo, para a minha própria carne, né, para o mundo, para o diabo, quando Deus começa a ser Senhor. Quando eu entendo que a vida que eu vivo, eu não vivo mais para mim. Eu tenho que viver ela para Deus. Aí começa a mudar. Aí começa a ter um avivamento. Começa uma pessoa e da pessoa assistente para aqueles que estão ao redor. É necessário isso. Mas se o crente viver para si mesmo, como é que ele vai fazer a diferença? A Bíblia não diz, Paulo diz, que ele morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu. Não é verdade? No momento começa quando a gente começa a viver para Deus. Aí a gente vai querer fazer a vontade de Deus, vai querer buscar as coisas de Deus, vai querer que Deus concretize a vontade dele na nossa vida e na vida das outras pessoas. Tá? Vamos orar para que isso aconteça. É necessário nós enxergarmos as pessoas como Jesus vê. Quando a gente vê, eu já até preguei sobre isso um tempinho atrás, não tem muito tempo. Ali quando Jesus ele olha as pessoas, ele vê como ovelhas sem pastor. Você vê que Jesus ele sente a necessidade daquele povo. Ele vê aquelas pessoas como pessoas necessitadas de Deus. Na realidade, nós temos que enxergar como Jesus vê. Como é que Jesus, o que Jesus sente por aquelas pessoas? Quando você vê alguém andando, uma vez estava voltando ali na casa do Douglas da Carol, aí tem a beira do rio ali, como chama? Sei lá. Beira do rio ali, né? Tem rio, né? E não tem aquelas pontes que cruzam. E aí um dia, sabe, passando na cabeça, você vê um monte de luzinha, um monte de carro, né? E eu não sei se isso acontece, se você às vezes para para pensar nisso, você fica pensando, puxa vida, quantas as pessoas estão vivendo e não te conhecem. Não te conhecem. E se não te conhecerem, estão todas condenadas. Se ninguém nunca falar para elas, se elas não tiverem pelo menos uma oportunidade de ouvir o Evangelho, se ninguém se importar com elas, olhar como Jesus olha, mas não é olhar com indiferença. Não é olhar como na parábola lá do bom samaritano, os religiosos que passaram ali e fizeram caso. Né? A gente não pode ser indiferente. Jesus não é indiferente às pessoas. O Nomar está falando aqui daquele cego clamando, todo mundo, nem aí para aquele cego. Mas Jesus parou. Ele não é indiferente às pessoas. Quando Jesus encontra com o leproso, ele tocou no leproso. Ele não era distante das pessoas. Ele se importava com as pessoas. Então nós temos que enxergar as pessoas como Jesus vê e agir como ele agiria. Como que Jesus agiria? Uma vez o irmão me perguntou assim, né? Pastor, se eu ver um cara fazendo mal no meu coração, eu não posso bater nele primeiro, depois eu peço perdão para Deus e me arrependo. Aí eu lembrei do livro que eu tive em Seus Passos para Jesus, meu irmão. Acho que a melhor maneira da gente não errar é a gente perguntar, meu Deus, se fosse Jesus Cristo, o que Jesus faria aqui? Porque é certeza que Jesus saberia como agir, né? E agiria da maneira que Deus espera. Então eu não posso agir do jeito que eu acho que é o certo. Eu tenho que buscar em Deus. Como que Deus agiria? Como que Jesus ele vê cada situação? Quando você olha para as pessoas que estão ao teu redor, qual o sentimento que você tem? Então é necessário que a igreja ela tenha mais Jesus. Ela veja mais como Jesus vê. É necessário também que a igreja tenha unidade para que ela possa passar vidas. Quando a gente vê aqui a igreja ali em Atos que eu li, havia uma comunhão tal, uma unidade tal naquela igreja, que eles caíram na graça do povo. O povo simpatizava com eles. Aquele negócio. Você já viu quando você chega num lugar e você se sente bem? Não é horrível quando você chega num lugar e você se sente mal? Não
quando você se sente bem, que você é amado, que, né? É diferente. Você tem vontade de voltar. Não tem pessoa que é simpática? Ó, amado, crente tem que amar todo mundo, tá? Mas tem gente que já é simpático, assim, já é da pessoa. E tem gente que já é um pouco mais difícil, assim. Tivemos um rapaz uma vez que frequentou nossa igreja e uma pessoa boa, mas era aquele irmão que era engraçado. Ele estava conversando e aí, né, o irmão, aí tipo assim, imagina que está aqui o Mário, o Douglas conversando, aí o irmão vem conversar lá, está conversando com o Mário, aí quando chega o Douglas, o Mário pega o Douglas de um jeitinho, deixa ele aqui, conversando com o irmão. Não, só para você ter uma ideia, mas é interessante que eu lembro que o pastor Osmar falou uma coisa para mim na época, ainda era o pastor Osmar, falou assim, olha, se nós não amarmos aqueles que os outros não conseguem amar, quem é que vai amar essas pessoas? Quem é que vai, como é que eles vão conhecer o amor de Deus? Às vezes a pessoa está falando nada com nada, mas só o fato de você ouvir aquela pessoa, dar atenção para ela, às vezes pode fazer uma diferença muito grande na vida da pessoa. E eu lembro que essa pessoa falou assim, quando foi embora, olha, eu tinha uns irmãos que gostavam dele, davam atenção para ele, né? E falou assim, olha, só vocês mesmo para gostar de mim, né? Mas se sentiu amado. Se sentiu amado. A Bíblia não diz que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus Cristo se nós amarmos? Nós amamos. Dá atenção, ouvir. Às vezes pode ser que você não está entendendo nada do que você está falando. Já aconteceu de eu conversar com a pessoa, eu não sabia o que eu estava falando, porque ele era meio assim, tinha um certo problema, mas ele falava um negócio, depois falava aí, tinha vezes que eu não conseguia juntar o que estava falando, mas eu ficava ali ouvindo, porque eu sabia que para ele isso era importante. Era importante para ele. E não é ouvir por ouvir, amado. Porque ouvir por ouvir a gente pode fazer também, né? Mas não é dessa maneira. Você se importar com a pessoa, você mostrar para a pessoa, olha, meu irmão, eu amo o seu jeito que você é. Seja você doido, seja você normal, seja... não importa. Jesus era dessa maneira. Por isso que as pessoas se sentiam atraídas. Então a igreja, ela tem que ter unidade, ela tem que ter amor dentro da igreja. A união precede a bênção, amado. Não é isso que é dito lá em Salmo 133? Onde a união, Deus ordena a bênção. União não é pensar todo mundo igual, a gente é diferente, graças a Deus por isso. Né? Mas nós temos que ter unidade. Temos que caminhar no mesmo propósito. Mesmo objetivo, de servir a Deus, de agradar a Deus. Na igreja primitiva, ali na igreja de Atos, havia essa unidade tal que isso chamava a atenção das pessoas. Chamava a atenção das pessoas. As pessoas percebem. Você chega num lugar, se você vê o tratamento que um tem com o outro, você percebe. Se o irmão não topa muito com o outro. E se a pessoa não é cristã, percebe nada com você ainda. Porque às vezes a pessoa está lá só de olho. Não ali, ó. Que não topa muito com o outro. Então isso, meu amado, faz a diferença, a impressão que se passa. E ó, lembre-se, você não tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Às vezes a primeira impressão é que fica, e isso é horrível, né? Então a gente tem que ter sabedoria. De graça de Deus, que Ele nos ajude a termos unidade. Né? Infelizmente, amado, isso não é uma coisa tão simples. Não só dentro da igreja local, mas como dentro da comunidade cristã, de modo geral. A igreja, de certo modo, ela é bem segmentada. A igreja não caminha junto por quê? Por diferenças, às vezes, em coisas que não são importantes. Não, eu sou pentecostal, ele é tradicional, mas não para o mesmo lugar, mas então quer dizer que lá vai ter um céu para tradicional e um céu para pentecostal. Não tem problema. E por questões que não é nem o foco do negócio. Tem coisas que são questões secundárias. Tem coisas que são. Tem doutrinas que não. Mas tem coisa que é secundária. Eu falo, o que salva? Não é crer em Jesus Cristo? É crer em Jesus Cristo. Aí tem gente brigando por causa eu creio que essa parte assim é assado. Mas são coisas que às vezes são secundárias. Naquilo que é secundário, mas que não afeta a fé cristã, a gente tem que ter amor e respeito, respeitar, mas não deixar que isso nos impeça de trabalharmos para o mesmo Senhor, para o mesmo objetivo. Eu tenho uma ilustração, acho que muita gente já deve ter visto isso. O pastor usar essa ilustração do irmãozinho lá brigando com o diabo, tá vendo? Agora o irmãozinho lutando com o diabo, né? E brigando lá para, entre aspas, né? Impedir que
do avanço do reino, né? Do inimigo lá. E aí chegou outro irmãozinho para ajudar. Estava ajudando. Que graças a Deus que Deus enviou aqui alguém. E de onde que você é? Eu sou da igreja tal, eu sou da outra igreja. E começaram os dois agora a se brigar. E o diabo está lá, dando risada. Aí os dois brigando por questões menores que para quem não conhece Jesus, não faz a menor diferença. Para quem não conhece Jesus, tem coisa que não faz diferença. Não é verdade? E são essas coisas menores que impedem nós de termos unidade. Agora é lógico, em questões que não comprometem a fé cristã. Tem coisa que realmente, se uma igreja, se um grupo está caminhando por um caminho que é totalmente fora da Bíblia, aí tem mesmo como você ter unidade com aquele grupo. Aí você tem que pedir misericórdia e orar para que Deus abra os olhos. Mas se são questões irrelevantes, que não afetam a essência do Evangelho, que não é heresia, apenas uma posição teológica, qualquer coisa desse tipo, isso não deveria ser impedimento para a igreja trabalhar em conjunto, para que o reino de Deus cresça. Uma das dificuldades é realmente a unidade. Isso é difícil entre as denominações, isso é difícil às vezes até dentro da própria igreja. E nós temos que orar para Deus nos dê graça, para que a gente caminhe em unidade. E eu deixei algo aqui para o final. É necessário nós orarmos. Podemos fazer tudo, mano. Você pode saber expor o Evangelho de uma maneira assim, uau. Você sugoi mesmo, tem gente que sugoi. Mas nada que se ele não conseguir convencer a pessoa, né, sobre Jesus, com certeza alguma coisa ele vende para o outro indivíduo. Porque tem cara que não. Tem cara que, né, às vezes a pessoa sabe argumentar, sabe falar, mas tudo isso, meu amado, se não tiver uma ação de Deus, não produz salvação, não produz conversão. Se o Espírito Santo não agir ali na vida da pessoa, por mais convincente que você seja, se o Espírito Santo não agir, nada vai fazer. Quem convence é Ele. Ali em 1 João 5, 14 e 15, o 15 diz o quê? Se sabemos que Deus nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos os pedidos que lhe fazemos, né? Aí tem, tá vendo? Pode pedir que Deus responde. Está escrito lá. Só que o 14 é a interpretação, lembra? Diz o quê? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E aí sim vem o 15. E se sabemos que Ele nos ouve naquilo que pedimos, que é o quê? De acordo com a vontade de Deus, então nós vamos alcançar aquilo que estamos pedindo. Então nós temos que orar. Deus nos ajuda a fazermos tudo isso que já foi falado, mas nos ajuda, Senhor, a vivermos e também toca na vida daqueles que estão lá fora, que estão ao nosso redor. Uma das coisas que se faz menos é orar, meu irmão. E o que eu estou falando de orar não é estar orando na igreja apenas, mas orar mesmo. Né? Será que a igreja hoje ora? E quando eu falo orar muito, não é ficar 20, 30, 40 horas, não é isso. Mas tem aquele desejo de sempre estar ali buscando a Deus, em comunhão com Deus, em espírito de oração, sempre tem, né, estar falando com o Senhor. Como disse um certo evangelista, eu não oro mais do que 5 minutos, mas não fico mais do que 5 minutos sem orar. Estou o dia inteiro ali, ó, pensando em Deus, falando com Deus, né, focado nas coisas de Deus. Para que haja crescimento, meu irmão, se a gente quer que as pessoas sejam salvas, que haja crescimento na igreja, a gente tem que trabalhar para isso e temos que orar para que Deus esteja agindo também, para que Deus venha estar intervindo, porque tem coisa que eu posso fazer, tem coisa que eu não posso fazer, tem coisa que é só Deus que pode fazer. O que eu posso fazer, eu posso fazer, o resto é Deus que vai fazer. Aquilo que eu não posso mudar, eu tenho que crer que Deus vai mudar. Para nós encerrarmos, eu vou perguntar: quem gostaria que esse país, o Brasil, mas como a gente está no Japão, né? Quem é que gostaria realmente que o Japão se rendesse para Jesus Cristo? Amém. Amém? Amém. Também, amém. Mas eu tenho mais uma perguntinha aqui. Você tem orado pelas pessoas que você já conhece? Amém. Isso é importante. Porque às vezes nós queremos sim, e é bênção. A gente está falando sobre Samaria, né? Ou seja, talvez o país, estamos usando esse contexto aqui. A gente quer que o Japão conheça a Cristo, que ama mais, que as pessoas conheçam. Mas isso, amado, começa com as pessoas que estão ao nosso redor. Primeira coisa, uma tarefa que
E não deveria ser simplesmente a tarefa, mas algo que a gente deveria colocar isso no coração, já orar, ter a oportunidade de falar, mas começar a orar pelas pessoas que você já conhece, que estão ao teu redor. A gente distribui folheto, ora para aqueles que estão recebendo, mas tem pessoas que nós convivemos, conhecemos. Né? Orar para Deus nos dar a oportunidade de falarmos, orar para Deus nos capacitar a vivermos uma vida perfeita, se possível, né? Mas não é, né? Mas que a gente vive uma vida de tal maneira digna de Deus, que a gente possa ter autoridade na hora da gente falar, quando Deus nos dê as outras oportunidades. Orar para a gente ter sabedoria, a gente não ser um cristão xarope,